A mensagem a seguir profetiza muito bem a volta do Filho do Homem, suas palavras e ensinamentos aos povos, e como deveremos ficar atentos aos sinais dados por ele. Mas antes de tudo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho e deixasse seu comentário, pois é muito importante para nós. Nos diga se está gostando do conteúdo e em que temos que melhorar, aqui no Palavras em Séries. Não há como dizer quando o Senhor retornará. Então deveremos esperar atentamente, mas como vamos fazer isso? Como vamos entender o dia certo da vinda do Filho de Deus? Muitos vão dizer: então devemos esperar atentamente. Todos esperamos e estamos ansiosos por isso. A Bíblia profetiza muito bem que verão o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória, mas também existe testemunho que o Senhor veio secretamente encarnado para realizar a obra. Qual seria a base para isso? Bom, há muitas profecias bíblicas da vinda em segredo do Senhor. Apocalipse 16 versículo 15, eis que venho como ladrão. Também em Mateus 25 versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo sair ao encontro. Ainda em Apocalipse 3 versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. A princípio nós todos conhecemos essas profecias. Isso é para mostrar que o Senhor retorna primeiro em segredo, em carne para realizar a obra de julgamento, para purificar e salvar o homem. Assim que ele criar um grupo de vencedores, a sua obra em segredo está terminada. Assim que isso acontece, Deus envia o grande desastre, recompensa os bons, pune os maus, e sendo assim ele se manifesta publicamente. Entendem que o Senhor faz tudo em segredo, e depois se manifesta publicamente, então isso se encaixa com suas profecias. Pois sendo assim, há mistérios no retorno do Senhor. Se Jesus retorna em segredo e depois publicamente, isso se encaixa na Bíblia. Em muitas profecias o Senhor menciona que virá como Filho do Homem, e o Senhor Jesus disse: por isso ficais vós apercebido, porque numa hora que não penseis, virá o Filho do Homem. Assim como o relâmpago sai do Oriente, e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois se Deus não viesse encarnado, ele não poderia ser chamado de Filho do Homem. Assim como Deus em espírito também não poderia ser chamado de Filho do Homem. O Filho do Homem significa alguém nascido para o homem com humanidade normal. Se ele fosse um espírito, não poderíamos nos referirmos a ele como Filho do Homem. É por isso que quando as profecias citam Filho do Homem, elas estão se referindo ao retorno do Senhor encarnado. Agora vamos ver Lucas 17 versículo 24 a 25. Pois assim como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu, até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja rejeitado por esta geração. Então como vamos entender essas palavras? Bem, na realidade parece bem simples, pois está dizendo que será como Jesus veio para realizar a obra. Ele encontrará condenação e resistência de todos e também do mundo religioso. Então realmente o Senhor retornará encarnado. Mas muitos vão dizer: não, errado, está errado, o Senhor virá numa nuvem, algo que possamos ver. Se o Senhor vier encarnado e entrar em segredo, ninguém o reconheceria. Isso me parece uma boa pergunta. Mas o Senhor Jesus disse há muito tempo, quando ele retornar encarnado para realizar a obra. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvirá minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Então a verdade é, ouvir a voz de Deus é chave para receber o retorno do Senhor. Então Deus retornará em segredo nos últimos dias, como Deus Todo-Poderoso encarnado,
e baterá com sua voz em todos aqueles que anseiam por ele. Então, se somos as ovelhas dele, podemos ouvi-lo e dar as boas-vindas a ele. Mas se insistirmos que ele retorne sobre uma nuvem, e nos recusarmos de ouvir sua voz, e se o Senhor estiver do lado de fora batendo e não abrirmos, nós seremos capazes de receber o retorno do Senhor. Agora me digam, como ele bate? Será que um dia ele baterá em tua porta e dirá, sou o Senhor Jesus, e você reconhecerá sua voz e receberá imediatamente? Mas segundo a Bíblia, não será assim. Apocalipse 2 versículo 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Significa que Jesus retorna nos últimos dias. Ele usa sua voz e palavras para bater nas portas, Deus Todo-Poderoso encarnado. Mas ainda tenho muito que vós dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele o Espírito da verdade, ele os guiará toda a verdade. As pessoas do mundo todo podem buscarem e investigarem. Todas que leem as palavras e a reconhecem como a voz do Pai, serão levadas diante do seu trono, e poderão festejar com o Cordeiro. Essas pessoas são as virgens sábias, e as mais abençoadas. Hoje em dia o Senhor envia pessoas repetidamente à sua porta, para testemunhar o Evangelho, mas tem muita gente que se recusa a buscar ou investigar, e insiste em deixar o Senhor lá fora. E como ainda tem muita gente que está rejeitando e resistindo ao Senhor, como faziam os fariseus. Se continuarem assim, como vão esperar o retorno do Senhor, e no final serão rejeitados e negados pelo Deus Todo-Poderoso. Todos têm que entender que a palavra se manifesta em carne. O Senhor retornou e sempre envia irmãos para baterem em sua porta e pregarem o Evangelho, mas vocês sempre se pegam às suas imaginações e noções tolas, e insistem em aguardar a aparição do Senhor em uma nuvem, e se recusa a ouvir a verdade, e muitas vezes não abre a porta para as pessoas que estão pelo lado de fora, e querem pregar a verdade sobre a vinda de Cristo Salvador. Mas agora digo, quem você resiste em não atender, na realidade não era um homem, e sim a própria palavra de Deus vivo. Ainda há tempo, receba a palavra de Deus que bate à tua porta. Esta profecia está em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.